Buenas tardes a todos aqui presentes, los que estão conectados com nosotros em muitas partes, ¿no? Sejam muito bem-vindos e hoje vamos começar com um mensagem de Juana de Ángeles, do livro Vida Feliz, psicografiado por Divaldo Franco, o mensagem 118. Acepta a las personas como ellas se te presenten. El hombre prepotente que te desagrada está enfermo y tal vez no lo sepa. Ese compañero recalcitrante es desdichado por sí mismo. Aquel conocido exigente sufre de los nervios. Unos que parecen orgullosos apenas son portadores de conflictos que desean ocultar. Otros que se muestran indiferentes pasan por miedos terribles. La tierra es un gran hospital de almas. Quien te vea apenas superficialmente no tendrá como analizarte con acierto. Concede la libertad para que cada uno sea conforme es y no como pretendes que sea. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestra oración inicial. Cerramos nuestros ojos y nos conectamos con nuestro Maestro Jesús, con la espiritualidad amiga, siempre presente, y pedimos que esté con nosotros en la tarde de hoy, inspirándonos, abrindo nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir los conocimientos que van a ser traídos en la charla de hoy. Que los amigos espirituales envuelvan a nuestra compañera Mónica, que nos va a dictar la clase, y que la charla, perdón, y que sea muy provechoso para todos, y que podamos aplicar todos los conocimientos en nuestra vida diaria. Que así sea, gracias a Dios. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los que estamos, ¿no? Ya en países que ya es noche, sean muy bienvenidos. Hoy creo que muchos de ustedes pueden haber quedado con ese interrogante, ¿no? Gigantes del alma. ¿Qué son esos gigantes? ¿A qué se refiere este tema, verdad? Bueno, nos sacamos ese tema de nuestra cabeza, ¿no? Antes de hablarnos el libro que estaremos nos basando para hacer la charla de hoy, que nos basamos para eso, comentaremos que un psicólogo y psiquiatra también, que era médico también español, llamado Emilio Mira y López, en 1940 escreveu um livro donde ele se embasava em fazer uma análise da sociedade contemporânea em aquela época, não? Emílio trabalhou em la guerra americano-espanhola, donde ambos países estavam disputando o domínio da isla de Cuba. E Emílio tuvo a oportunidade de trabalhar reclutando el personal del ejército, ¿no? Haciendo evaluaciones psicológicas, psiquiátricas para ver la condición y también como terapeuta de los excombatientes. Cuando regresaron de la guerra, ¿no? Necesitaban tratamiento. Y Emilio tuvo en esa época, esa oportunidad, una experiencia muy interesante. Él percibió, ¿no? Que el hombre se encontrava com suas bases psíquicas em desequilíbrio, que era resultado de lo que haviam experimentado em naquela época, 1940, e ele comenta que isso não passava, essa desestabilidade, não passava solamente entre os que regressaram da guerra, os ex-combatentes. Também com muitas pessoas que não haviam passado por isso, sentiam lo mesmo. Emílio
¿no? Ha sido un profesional muy reconocido, ha tenido muchos seguidores, discípulos, alumnos, y ese libro especialmente es considerado un clásico de la psicología, ¿no? Ele habla de las relaciones humanas. Em esses tempos, não, de 1940, que haviam, segundo ele, muitos cambios profundos, rápidos e radicais. Creo que não ha cambiado muito hasta hoje, não? 2022 também vemos muitos cambios radicais, rápidos em nossa sociedade. E naquele entonces, Emílio estabeleceu que as criaturas humanas de aquela época eram vítimas de 4 gigantes del alma: el amor, el deber, la ira e el miedo. Esses gigantes, ele dizia que eram elementos estruturais de las personas. Todos convivimos com o amor, com a ira, com o dever e com o medo. E siguen sendo elementos estruturais de nós outros. São elementos, não, que quando se apresentam em excesso ou em escassez, são patogênicos. Ele defendia que esses 4 elementos estão presentes em todos nós outros e que necessitamos aprender a dimensionar como utilizá-los. Porque se temos muito de algum de eles ou muito pouco, nos desequilibramos. Necessitamos aprender a encontrar a dimensão correta, não? Para relacionar-nos com esses sentimentos. Então, ele defendia que isso estava presente em todos nós outros. E que não adianta dizer que não temos, que não sentimos isso, porque é parte da realidade humana. E hoje, nós outros vamos fazer uso dessa obra, que podem ver aí, que se chama El Hombre Integral, que é uma obra psicografiada por Divaldo Franco, que foi ditado para o espírito Joana de Ângeles, em 1985, 45 anos depois da obra de Emílio, não? E nesse livro, ele se chama El Hombre Integral, pero Joana de Ângeles nos habla de alguns e muitos gigantes del alma. Nós hemos elegido alguns gigantes para falar, porque são muitos. Se vamos agarrar toda a bibliografia de Joana, que Edivaldo ha psicografiado, vamos encontrar muitos gigantes que atormentam nossas existências. Pero não daria tempo para abordar todos, assim que elegimos 4. Vamos observar que esses gigantes mencionados por Joana em 1985 siguen sendo atuais hoje, em 2022, tales como os mencionados por Emílio, que a maioria de eles quadram com o que Joana nos traz. Importante ressaltar, muito importante considerar, que todos nós outros experimentamos esses sentimentos. Em menor ou maior grado, temos buena ou mala relação com eles, pero temos. Luego, se empezarmos agora, esse momento que estamos tendo a oportunidade de reflexionar sobre esse tema, já nos ponendo em uma condição de que eu não tenho isso, eu não sou isso, eu não sinto isso, não vai funcionar, porque ambos nos dizem que todos temos esses sentimentos. Assim que melhor aceitarlo para disfrutar e aproveitar das ensinanças que nos traz Joana de Ângeles. Tudo o que vamos mencionar aqui, todas as frases, estão nesse livro. Algumas 2 frases solamente foram habladas por Divaldo e não foram psicografiadas, pero todas as demais estão nesse livro. E, para começar, elegimos essa frase, que Joana nos disse que a criatura humana aún não ha encontrado a paz porque ha perdido a direção de Deus. Mira que interessante. Perder a direção de Deus, perder a conexão com Deus, é o mesmo
que perder a direção de uno mesmo. Por quê? Se consideramos que somos hijos de Deus, somos obra de la divinidad, hacemos parte de la divinidad. Entonces, em algum momento, se hacemos parte, se somos hijos, tuvimos uma conexão, ¿verdad? Pero, por algum motivo, não sabemos qual e não interessa saber. Muitos de nós hemos perdido essa conexão. E Joana nos alerta que mientras essa conexão esteja perdida, não vamos a ter paz. Ela menciona que esse vazio existencial que sentimos, essas questões que temos em nossas mentes, como quem sou, por que sufro, que hago aqui e qual é minha missão? Muitas pessoas nos buscam na casa espírita porque creem que podemos perguntar a los espíritos qual é a missão de cada uma de elas. Creio que todos nos gostaria saber nossa missão, pero eles nos dizem que se nos pusermos atentos a nossas habilidades, a nossa vida, a las situações que a vida se nos apresenta, não é tão difícil assim de identificar, por lo menos algumas das tarefas que necessitamos fazer, porque elas seguem estando presentes, vão estar sempre presentes para nós outros. E Joana nos disse que nós outros, ao invés de estarmos preocupados em encontrar respostas para essas perguntas, estamos preocupados em conquistar as estrelas, em buscar formas de vida em outros mundos. Nos deslumbramos com a ciência, a tecnologia e nos perdimos nesse imenso terreno, esse imenso espaço que somos nós outros mesmos. Estamos absorvidos por lo que está fora e se nos olvida lo que está adentro de nós outros. E com isso permitimos que os gigantes del alma nos envolvam e nos absorvam. Me gusta muito essa expressão gigantes, pois me dá a sensação exata de lo que nos genera estar absortos por eles, não? Porque quando uno diz a imagem, tem a imagem de gigante, é como se algo que nos vai paralisar, a devorar, a impedir, ¿verdad? Então, vamos descobrir aqui quais são os gigantes que Joana menciona e que nós outros hemos elegido para conversar hoje. Primeiramente, el gigante de la rutina. Luego, el gigante de la ansiedad. Vão pensando aí se todos vocês têm rutina, se todos temos ansiedade, se todos temos medo e se todos sentimos de alguma maneira soledad. A preocupação que temos por parecer triunfantes, por responder de forma similar a los demás, de nos estarmos comparando, por sermos percebidos e considerados por los demás, é responsável por la desumanização de nós outros mesmos. Nos convertimos em elemento não complementário de grupo, sem identidade nem individualidade, porque estamos preocupados com o que o grupo pide, com o que os demás vão pensar, e vão crer, e vão fazer uma imagem de mim. Então, nos perdimos aí nesse hueco, não? Quando nossa preocupação está em agradar o que está afuera, a cumprir necessidades fúteis da vida moderna, nos apresenta, não? Nos apresentam esses gigantes, nos sentimos atrapados com eles, com a rotina, com a ansiedade, com o medo, com a soledad. E esses gigantes limitam e consumem nossas forças. Empecemos por la rotina. Como vemos aqui essa imagem, esse reloj, não? Com várias cositas aí a cada momento que tenha que fazer em dia. Assim é nossa vida, verdade? Pero Joana nos disse que a rotina é o óxido del alma. Imagina, nós quando algo em nossa casa se empieza a oxidar, vamos e compramos WD-40, não? E vamos aí para tentar sanar o problema. Pero e nós outros?
Será que estamos percebendo que a rotina que estabelecemos para nós outros nos está oxidando? Será que estamos percebendo que esse hueco se vai agrandando? O que ela nos disse é que estamos tão agobiados por os compromissos que ponemos em nossas rotinas, passamos a vida sem dar espaço para conhecermos. E quando passa algum problema, alguma eventualidade, essa mesma envelhecimento, a jubilação, uma condição especial de saúde, ou econômica, né, na perda de um trabalho, algo assim, nos vemos absorvidos por um vazio, que é a ausência da rotina, que nos mantenia distraídos de nosso interno. Então, se vê e habla que nós outros ponemos uma rotina de uma maneira que não sobra tempo para conhecermos, para aprender a estar com nós outros mesmos. E quando essa rotina, de alguma maneira, até mesmo nas vacações, nos pode generar mal-estar, que quedamos, e agora, que hago? Não? Porque em el dia a dia do estudo, do trabalho, estamos aí, uma coisa atrás da outra, e não paramos para pensar em nós outros, não paramos para sentir as coisas que, os sentimentos não muito buenos que às vezes não estão aí adentro de nós outros, as tristezas, para perceber que de repente estamos solos. O homem se limita a uma rotina, não, como um mecanismo de defesa, disse Joana, para sobreviver em el abismo em que se encontra. Então, ela disse que por adentro estamos em abismo, somos como um abismo, pero nos ponemos uma rotina louca para não ter tempo de mirar a esse abismo. Tememos ser golpeados, aplastados, consumidos, não? Por isso que podemos encontrar. Então, ponemos a rotina, pero essa rotina nos genera muitas ânsias, muitas ânsias. Nos fijamos, não? Generalmente, com medo de não sermos bem-sucedidos, em metas que, se pararmos para evaluar, são fáceis de cumprir. Pero como eu não quero decepcionar-me comigo mesma, não pongo coisas que poderiam ser mais criativas, talvez, um pouquinho mais difíceis, pero me exigiriam mais, pero eu poderia dar mais também. Então, ela disse que nós outros nos quedamos em uma rotina neurotizante que termina matando nosso entusiasmo de viver. E os estímulos que naturalmente temos para enfrentar novos retos se quedam aí absortos por essa rotina. Então, ela disse que nós outros nos acostumamos com uma rotina que vamos ao trabalho, não sei o quê, e almoçamos, regressamos à casa, e a película, e a série, e a comida, e que não sei o quê, e já terminou o dia, e o outro dia é igual. Hasta a diversão é igual. Que muitas vezes comenta também ela que salimos de viagem por hábito, porque todos saem, por que eu não vou? E se não hacemos, nos sentimos inferiores, ou seja, estamos preocupados com o que vem de afuera, com o juízo do outro. Ela nos disse que nos escondemos detrás da rotina para não correr riscos de assumir responsabilidades, porque os desafios parecem muito perturbadores. E aqui, amigos, nós estamos querendo dizer, Joana não quer dizer que a rotina não seja positiva. Não está dizendo que ter ordem, planeamento seja malo. Não é isso. O problema é que, de maneira geral, ponemos a rotina para disfarçar, para creer que estamos seguros, para não ter que enfrentar outras situações, porque não tenho tempo, melhor não hago isso. O tema é que a rotina, de alguma maneira, nos automatiza. Mira esses muñequitos aí, não? Automatizados como robôs. O homem repite as ações, repite, não se dá conta de que está repetindo. E quando chega o momento que não pode mais, ou porque não tem plata, como mencionamos antes, ou porque se jubilou, ou porque não pode mais caminhar, não sabe o que fazer. Porque aí tem que aprender a conviver com uno mesmo.
E ela nos disse que o homem, por natureza, é um ser biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes e renovadoras. O homem deve renovar-se incessantemente, cambiando para bem seus hábitos e atividades. Ou seja, não é que ter rotinas é todo malo. Há coisas buenas, pero se eu não cambio nada, se eu não desafio, se eu não guardo um espaço nessa rotina para mirar hacia mim, seja para exercício, seja para estudar, como nós outros estamos aqui agora, verdade? Um dia de sábado, reservamos um momento para escutar esses temas, para reflexionar em eles. Assim que ela nos deixa uma invitação, que busquemos sempre um caminho distinto, rompamos a rotina antes que ela rompa com nós outros. Somos seres naturalmente criativos, pero se nos encarcelamos e nos limitamos, estamos impedindo que essa criatividade flua. O outro gigante é a ansiedade. Hablemos agora dessa famosa ansiedade, verdade? Que tanto comentamos. El ansioso, nos disse Joana, sempre está em um lugar onde não se encontra. Ele está aqui, pero sua mente está em outra parte. Perde sua vida porque vive em um terrível conflito, porque imagina, estou vivenciando algo aqui agora, pero minha mente já está amanhã, porque isso, porque aquilo, não estou 100% em uma situação. A ansiedade é uma das características mais comuns do comportamento contemporâneo de nossa sociedade. A situação atual em el mundo, as enfermidades, a violência, os crimes, tudo isso, as notícias que chegam muito rápido com a internet. Tudo isso nos leva a sentimentos de ansiedade a cada minuto. Em um dia, recebemos não sei quantas notícias. Algumas nos generam bem-estar, mas a maioria não. E a ansiedade tem manifestações e limites naturais também, que são perfeitamente aceitáveis, tal como a rotina, que, bem dosada, dosificada, é útil e saudável. E a ansiedade também. Por exemplo, quando estamos ansiosos, estamos, por exemplo, embaraçados, e querem saber o sexo do bebê. É uma ansiedade buena, verdade? Ai, que será? Que não sei o quê. Quando, por exemplo, hacemos um exame e queremos saber uma entrevista, não sei, e queremos saber o resultado. É uma ansiedade que pode generar buenas coisas, então nos generam buenas coisas. Pero isso é uma expectativa equilibrada, natural. O problema é quando se extrapola os transtornos respiratórios, sudorese, alterações gástricas, que uno já não logra controlar seu corpo, porque a ansiedade se converte em um estado patológico, com grave prejuízo a nossa saúde. A ansiedade atua contra a estabilidade do corpo e a emoção. Os que já experimentaram alguma crise de ansiedade forte sabem de lo que estou falando. Uno não logra controlar, e se isso se repite com muita frequência, uno se enferma. E ela nos disse que a mente do ansioso passa grande parte de seu tempo em el futuro. Dificilmente está em el presente. E com isso transforma o presente em um caos, porque a energia que deveria estar direcionada para o momento presente, para ser o que se está sendo completamente assim, concentrados nisso, a mente já está em outra parte. Então, a ansiedade é considerado também um gigante. Não? E por que decimos aqui na Casa Espírita gigante del alma? Não? Porque para nós outros espíritas, o alma é o espírito que está encarnado, somos nós outros, é a nossa essência. Não estamos falando do corpo, estamos falando do espírito. E temos que nos recordar também que traemos de outras existências situações que nos generam esses mal-estares hoje. E aí a doutrina nos ajuda, não? A ter essa consciência e podermos trabalhar de maneira mais consciente de essas situações que às vezes nessa existência não logramos justificar o que sentimos. Nada em nossa vida justifica, às vezes, um medo, por exemplo.
E às vezes pode estar, essa justificação pode estar em outras existências, não? E esse terceiro gigante que apresentamos hoje é o medo. Ela nos disse que o medo é um cruel adversário do homem. O medo nos assombra. De maneira geral, vivimos com medo. Temos medo da morte, temos medo do futuro, temos medo da falta de alguma coisa, faltar a alguém, faltar plata, faltar, não? As enfermidades nos assombram. O medo é um fator que está diretamente relacionado a nossa organização psíquica e pode generar também muitas enfermidades. Como estão vendo, todos esses gigantes podem enfermar a nosso corpo, pero quando chega a enfermar a nosso corpo físico, nosso espírito, nossa alma já está totalmente enfermo. Não? Na época atual, podemos dizer que é a era da inseguridade. Não sabemos nada, não podemos sequer planear algo, porque todo cambia de um momento ao outro, por todo que estamos experimentando, não? E nessa atualidade. Nossa sociedade está assustada, não só por essa experiência que acabamos de ter de pandemia, que muitos de nós outros tivemos tantas mortes de pessoas cercanas, não, de um momento ao outro, por essa pandemia. Tantas sociedades se desfizeram, não deixaram de existir porque não tinham mais como seguir, porque a pandemia generou problemas de toda ordem para todas as pessoas. Pero não podemos também olvidar que o medo, tal como a ansiedade e a rotina, também tem seu fator positivo. Porque quando não temos medo a nada, podemos nos exponer demasiado e nos poner em perigo. Então, o medo também pode ser amigo. Ele não necessita ser inimigo, não necessita ser um gigante que me vá destruir. Pero outra vez, desde que eu logre utilizá-lo de maneira bem dimensionada, balanceada. E voltando ao tema que comentamos há pouco, às vezes temos medos, por exemplo, vemos niños de 1 ano que quando vê um perro gritam horrivelmente como se fosse um osso, por exemplo. Não sabemos que esse ninho ha passado em outras existências. Há medos que não se justificam nessa existência, pero nosso espírito provavelmente experimentou situações que lhe generou esse mal-estar e aún não logra sair disso. Por isso não devemos minimizar o medo ajeno, não? Os dolores ajenos. Necessitamos ter empatia. E o medo saudável nos protege, como a ansiedade saudável nos ajuda a atrair momentos de felicidade, como a rotina equilibrada e saudável nos ajuda a ter ordem, a dividir melhor o dia, pero também a deixar espaço para outras coisas que não sejam ser como uma máquina, trabalhar como uma máquina, sem pensar, sem conhecer-se, sem aprender a entrar em contato com uno mesmo. Como todo na vida, há aspectos positivos e negativos. O secreto está em equilibrar. Como equilibrar? Cada qual tem que descobrir, não? Cada um de nós outros. Traemos por essas leituras, a doutrina nos traz muitas ferramentas. Me encanta essa palavra, ferramenta, sempre ela uso, porque de verdade são ferramentas que vamos poner em nossa carrita de ferramentas. E estão aí para que la utilizemos quando estemos dispostos. Porque não adianta que eu entregue a ferramenta na mão de um e diga, usa-la agora. Não, venimos aqui, ponemos as ferramentas e cada qual la utiliza quando queira, quando esteja listo, quando se sinta preparado para isso. E agora vamos falar do último gigante que elegimos para o dia de hoje, que é a soledade. Joana nos disse que a soledad é um dos problemas mais graves da atualidade. Eu me quedé, qual será o mais grave? A ansiedade, o medo, a rotina, qual será? E ela disse que a soledad é um dos mais graves. Que entre os grandes conflitos sociais, a soledad se destaca notoriamente. Porque quando está associada a um medo,
¿no? Genera ansiedad. Solo el miedo de estar solo genera ansiedad. Mira, entonces va creciendo la pelota de nieve, ¿verdad? Tal vez por eso sea tan problemática, tan difícil de manejarla. Y también la soledad, como genera miedo, ansiedad, puede generar depresión, también puede enfermar a uno. Entonces, todos los gigantes nos pueden enfermar, llegamos a esa conclusión, si no lo sabemos manejarlo bien. Y actualmente, com essa situação das redes sociais, de estar sempre em evidência, não? Nós outros parecerá que nunca estamos solos, porque agarramos um telefone, entramos na internet, estamos aí vendo várias coisas e nos distraímos. Pero quando falta energia por muitas horas e se agota a carga de nosso telefone, da computadora, quedamos desesperados, porque estamos solos outra vez. Às vezes, quando perdimos o telefone, já les passou isso? Ai, onde está? Onde está? Parecerá que é uma pessoa. Perdi o telefone, se ganhou, morreu alguém. É como sofrer um luto. Hoje estamos tão dependentes de isso. Isso é um alerta que para termos muito cuidado, que às vezes não nos sentimos solo, porque também, com o hábito de estar sempre conectados, através da tecnologia, também estamos ocultando uma sensação e não estamos aprendendo a conviver com ela. E quando nos falta esse palo, verdade? Quedamos desesperados, quedamos ansiosos. Então, a necessidade de relações humanas como um mecanismo de afirmação personal pode ser um problema. Nós outros somos seres sociais, temos necessidade de contato, pero também temos necessidade de contato com nós outros mesmos. O medo que temos a não ser reconhecidos, a quedar em segundo plano, a não ter onde ir, com quem falar, que nada me invita, nos deixa desesperados. Todo esse cenário irreal que esconde o caráter legítimo de las verdadeiras aspirações del ser lo conduce a psiconeuroses e a la autodestruição. Joana nos disse que vamos passar momentos duros para poder superar essas neuroses, que essa necessidade de estar sempre em contato com outras pessoas, seja virtualmente ou presencialmente, nos está generando. Las redes sociales han incrementado mucho el malestar de la soledad, pues a todo momento estamos viviendo la vida de los demás. Además de todo, genera en nosotros otros gigantes, el gigante de la envidia, ¿no? El gigante de sentirse inferior, porque mira cuántos viajes hace esa persona, cada mes pues posta una cosa, y yo no hago nada. Qué pobre vida tengo yo. Então, há coisas em todo positivas e negativas, pero Joana garantiza que esse excesso e que essa dependência que temos de estar ensinando para todos que estamos felizes e, ao final, sabemos que não é verdade, 100% verdade, porque a felicidade são momentos, não? Podemos estar atraindo para nós outros mais gigantes de lo que mais imaginamos, como a tristeza, a ira, os celos, a envidia, como he comentado. Há muita preocupação em ser fotografiado, comentado, de likes, quantos likes temos, não? Se as pessoas me observam. E a ausência de los aplausos provoca amargura em nós outros. A neurose de la soledad é uma enfermidade contemporânea que está ameaçando al hombre, que está distraído em conquistar valores transitórios, não está preocupado em conquistar valores internos. E Divaldo Franco nos disse que o silêncio e o isolamento espontâneo são saudáveis para o indivíduo, porque lhe permite reflexão, estudo, superação, revisão de conceitos ante a vida e a paz interior. La soledad no es de todo mala también. Mira,
La rutina, que apresentamos, o medo, a ansiedade e a soledad. Nenhuma de ellas é totalmente mala, porque nos permite reflexionar, nos permite buscar adentro de nós outros essa essência que está aí. Incluso nossa conexão com Deus. ¿Se acuerdan que na primeira diapositiva pusimos a frase de Joana que dizia que não vamos encontrar paz mientras não nos reconectemos com Deus? Não estamos conectados com o Criador? Então, estar solo nos propicia isso. Muitos não aguentam, têm muito sucesso. Quantos artistas famosos de sucesso se estão matando porque não suportam, porque estão llenos de pessoas a seu redor, pero se sentem solos, porque a conexão com essas pessoas são conexões passageiras, por interesse, por necessidade momentânea. A verdadeira essência está desconectada do Criador e por isso não suportam e sacam suas oportunidades de vida e seguem como espíritos eternos que somos, que não morimos. Eles matam o corpo físico, mas o espírito sigue vivo e vai seguir sentindo as mesmas coisas. Não? Então, temos que poner muita atenção. E para mim, a segunda frase top desse livro, les dejo aqui com esse imagen maravilhoso, invitando-los a que sentemos nessa silla, solitos. Mira que paisagem. Não tem sol, está nublado, pero não importa. Importa como eu me sinto adentro. E mira essa frase: solo é solitário quem não é solidário. Porque Jesus, como um excelente psicoterapeuta que foi aqui encarnado entre nós outros, sugere que o amor ao prójimo, como o amor a uno mesmo e a Deus, é a conquista mais importante do homem. Ele nos invita a amar a uno mesmo, a valorar-nos, a ser solidários com nós outros mesmos e também com os demais. E quando uno aproveita seu tempo de ócio, de soledad, para amar-se, para amar o prójimo, para fazer algo por alguém, nem que seja uma chamada e dizer como estás, se sientes bem e deixar que a pessoa hable todo o que necessita, se está triste, deprimida. Isso é ser solidário. E uma coisa que a doutrina nos traz é a fé em el futuro. E essa segurança de que vamos seguir vivos é que nos dá força para que sigamos insistindo em superar nossas dificuldades de estar solos, nossas dificuldades de manejar a ansiedade e todo isso que estamos falando, nossos medos. Não necessitamos fazer todo de uma vez, pero podemos ir pouco a pouco, superando, para encontrar o equilíbrio. E se nos reconectarmos a Deus e sentir essa paz. Divaldo nos disse que em nossos conflitos existenciais busquemos a Deus. É o mesmo que Joana nos disse. Sem a conexão com Deus, não vamos encontrar a paz. E me pareceu muito interessante trazer essa imagem aqui de religião versus religiosidade, porque nesse mesmo livro, Joana dedica um item para falar disso, para alertar-nos, porque muitas vezes pensamos e juzgamos as pessoas. Mônica, não, Joe, alguém pode falar de mim assim, Mônica vive na casa espírita de lunes a lunes, pero mira, se sente sola, vive ansiosa, tem tristeza, não entendo essa fé, não entendo essa espiritualidade. Essa religião, generalmente as pessoas dizem, é tão religiosa e não supera seus problemas. Por que será? Porque Joana nos disse que na grande maioria de nós outros temos uma religião, pero não temos religiosidade, não temos espiritualidade, não nos espiritualizamos.
La religiosidad no está en los templos, está dentro de nosotros. Puede ser que estando em grupo, escutando outras pessoas, sentindo a vibração do ambiente, seja mais fácil de conectar-me com Deus. Pero, de maneira geral, frequentamos os cultos, as reuniões espíritas, as missas, lo que seja, como quem vai a um clube. Não participamos emocionalmente. Estamos aí, pero estamos criticando, estamos observando que a roupa, que a voz, que a música, que a parede, que o polvo, ¿verdad? Estamos desconcentrados de lo que fuimos a ser aí. Estamos viciados, disse Joana, em querer aparentar mais que sentir e ser. Jesus não nos dijo que nos salvaria se fuéramos a la igreja todas as semanas e a la casa espírita. Ele nos ensinou o caminho, como caminhar por el caminho lleno de piedras, de dificuldades. Jesus não nos ha prometido a ausência de sofrimento. Ter uma religião não significa não ter sofrimento. Ele nos ha ensinado que necessitamos enfrentar e seguir adelante e superar nossas dificuldades. Pero, para que isso passe e para que tenhamos fé, necessitamos desenvolver nossa espiritualidade. Seja solos, seja com a ajuda de um grupo espírita, católico, evangélico, não importa. Pero el hecho es de que necesitamos nos reconectar con el divino. Porque mientras todo está bien, perfecto, no tengo problemas, mi vida está perfecta. Pero cuando pasa una cosita así, parecemos niños mimados que no pueden recibir un no. El mundo cae en la cabeza y no tenemos fe, no tenemos fuerza para superar. E quando salimos para ajudar ao prójimo, para ser solidários e não nos sentirmos solitários, vemos tantas coisas piores do que nós outros passamos, que temos esta vergonha de lo que sentimos. Por isso, a doutrina nos ensina que podemos encontrar e aprender a amar através da caridade hacia o outro e hacia uno mesmo. Há um livro chamado Vinha de Luz, que tem um mensagem, o mensagem 110, que tem como título La Caridade Essencial, que habla de isso, de desarrollar a caridade essencial, que é a caridade com uno mesmo. Porque se não desarrollamos isso, em la primeira adversidade, parecemos, me encanta essa expressão que usa Emmanuel, mendigos de luz. Não temos luz para seguir adelante. Quedamos em la oscuridade total, em la descrença, sem fé, com medo, assombrados, assustados, devorados por los gigantes. Assim, amigos, há um dia para nascer e um dia para morrer, pero toda hora é momento de realizar. E acordémonos que lo que muere é o corpo, o espírito sigue realizando. A notícia final, ou melhor, a moral da história, parecerá sempre a mesma quando falamos desses temas, verdade? Pero, em el centro espírita, em las iglesias, los gurús, sea lo que sea, pueden ayudarnos a conocer los caminos, como hemos dicho, puede fornecernos herramientas, pero el camino debe ser recorrido por cada uno de nosotros a nuestro tiempo, sin comparaciones con los demás, porque eso genera ansiedad, mucha tristeza también. Así que mientras no aceptemos las situaciones adversas que nos pasan, no las aprovechemos, para superar e para aprender a conviver com esses gigantes, eles seguirão sendo gigantes. Pero a boa notícia é que esses gigantes podem ser amigos, porque se eu aprendo a conviver com ele, se eu aprendo a equilibrar minhas emoções, não há por que chamá-lo de gigante, passa a ser amigo e companheiro de jornada, porque ansiedade, medo, rotina, todos vamos seguir tendo. Assim que, muitas graças por haverem estado aqui.
para que pudéssemos compartilhar essas leituras, essas ensinanças que nos traz Joana de Ângeles, que são tão importantes para fortalecermos, para que juntos podamos pôr essa piecita aí, cada dia uma piecita em seu lugar, com calma, que seja metade da piecita, pero que podamos trabalhar. Vamos então, amigos, para a oração final. Vamos fazer a oração e luego desconectaremos a chamada, porque as pessoas que estão presencialmente em el centro vão a receber o pase magnético. Muitas graças por la presença de todos. Jesus, Maestro amigo, não temos palavras para agradecer por tudo que nos ha ofertado. E podamos perceber-nos mais, identificar o que necessitamos para encontrar o equilíbrio e, seguindo seus passos, transformar todos esses gigantes em verdadeiros amigos, que caminharão de maneira sana junto a nós outros. O medo para nos proteger de los peligros, a ansiedade para nos generar aquela emoção de receber uma notícia, a rotina para que podamos organizar e reservar espaço para nós outros mesmos, para conhecermos e para manter a conexão com Deus, nosso Padre. E que podamos ser mais caridosos, desarrollando em nós outros o amor, para nunca sentir-nos solo. E quando a soledad se nos apresenta, se nos hace presente, que podamos buscar a alguém para escuchar, para abraçar e para caminhar juntos. E que quando não haja como buscar a nadie fisicamente, que em pensamento te busquemos, Senhor, porque sempre estás para nós outros. Graças a nosso Padre, nosso Criador. Graças, Jesus. E a todos os amigos espirituais que estão sempre nos apoiando e nos ajudando. Uma feliz noite a todos. Pedimos permisso para encerrar essa reunião e que estemos todos com muita paz em el coração e que tenhamos um excelente fim de dia. Que assim seja, graças a Deus.